A paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 9, 10 e 11, capítulos 9, 10 e 11. E nós vamos ler aqui sobre o retorno dos exilados, sacerdotes que voltaram, a morte de Saul, genealogia do rei Saul, Davi se torna rei em todo Israel, os 30 valentes de Davi. Eu quero agora pedir, ao Espírito Santo do Senhor que Ele fale ao meu coração, que Ele fale ao seu coração por meio desta leitura da Bíblia. E tem sido uma grande bênção, fazermos essa leitura diariamente. Deus tem nos abençoado, sobremaneira nessa leitura. Então eu quero pedir agora que o Espírito Santo de Deus ele tenha essa liberdade para trabalhar no nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Vamos juntos? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Crônicas capítulo 9. Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do livro dos reis de Israel. Os exilados que voltaram. Crônicas capítulo 9, 1 Crônicas. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Esse foi o motivo. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zeraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo, voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Qual é o período que nós estamos aqui? Esse período aqui compreende o período do cativeiro babilônico, eles vão 70 anos depois, aquilo que a gente leu lá no finalzinho de 1 Reis, 2 Reis, eles vão para o exílio na Babilônia. E agora o que nós estamos lendo é os 70 anos depois, das 70 semanas de Daniel. 70 anos depois, agora eles estão voltando. Então, aqui nesse período, nós vamos ver aqui um pouquinho já, pouco antes, um pouquinho depois, a reconstrução dos muros por Neemias, todo aquele trabalho. Esse é o contexto. Vamos em frente? Versículo 10. Os sacerdotes que voltaram. Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Jedaías, Jeoiraribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Joroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesi-Lemite e filho de Imer. Ao todo foram 1.760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa de Deus. Os levitas que voltaram. Dos levitas que voltaram foram Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, descendente de Merari, Baquebacar, Eres, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicli, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum,
e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região de Netofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus parentes. Salum era o chefe dos guardas. Antes dessa época, eram responsáveis pelas portas do rei do lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Coré, descendente de Abiasaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário, como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas naquele tempo, e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor, quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos quatro lados, leste, oeste, norte, sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles, por períodos de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado e devolvido, para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do santuário e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram os sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar os pães para as ofertas. E alguns dos clãs, e alguns membros do clã, deixa eu voltar aqui, e alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos os chefes de famílias levitas, moravam no templo, eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém. Eram chefes de famílias levitas, listados como líderes nos registros genealógicos. Genealogia do rei Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho Abidom. E os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nabade, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximos um dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete, Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza, Moza gerou Bineá. O filho de Bineá foi Refaías. O filho de Refaías foi Eleazar. O filho de Eleazar foi Azel. Esses foram os 6 filhos de Azel.
Ansricão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Capítulo 10 diz assim: os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Está falando aqui sobre a morte de Saul, tá? Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham e me mate. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu. Saul e seus 3 filhos morreram juntos e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas no vale de Jezreel viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça. Então anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo da grande árvore em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso o Senhor o matou e o entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11 e último desse dia. Davi se torna rei de todo o Israel. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça. Disseram: no passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: você será o pastor do meu povo. Israel será o líder de meu povo. Será o líder do meu povo Israel. Então ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi conquista Jerusalém. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, a Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi: você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Vamos concluir falando sobre os guerreiros valentes de Davi. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aquimonita, líder dos 3, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi.
Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dobai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza, e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: "Ah, como seria bom beber água pura do poço que fica junto ao portão de Belém." Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. "Que Deus não permita que eu beba desta água", exclamou. "Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la." E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses guerreiros, os 30 valentes de Davi. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como este que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abissai era o mais conhecido dos 30, e seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em uma outra ocasião, num só dia, perseguiu um leão até a cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de um tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esse se tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi: Azael, irmão de Joabe; Elanã, filho de Dodô, de Belém; Samá de Arode; Elis de Pelom; Ira, filho de Iques, de Tecoa; Abiezer de Anatote; Sibecai de Russate; Salmão de Aoi; Maarai de Netofate; Elede, filho de Baaná, de Netofate; Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim; Benaia, filho de Piratom; Urai de Naal-Gaás; Abialbom de Arbate; Asmavete de Baurim; Eliaba de Saalbom; os filhos de Zazém de Girom; Jonatas, filho de Zage de Arar; Aião, filho de Sarar de Arar; Elifal, filho de Ur; Éfer de Maquerate; Aías de Pelom; Erros do Carmelo; Parai, filho de Esbaí; Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Agre; Zeleg, filho de Amon; Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia; Ira de Jatir; Garebe de Jatir; Urias, oitita; Zabate, filho de Alai; Adina, filho de Ziza, líder rubenita, que tinha consigo 30 homens; Anã, filho de Maaca; Josafá de Mitene; Uzia de Asterote; Sama de Jeiel, filhos de Otão de Aroer; Gediael, filho de Zinri; Joá de Tis; Eliel de Maave; Jeribai e Josafias, filhos de Eunaão; Itma de Moabe; Eliel e Obed; Jaaziel e Zobá.
Gente, essa leitura para esse primeiro dia de maio, que Deus abençoe e a gente se vê até na manhã, na nossa próxima leitura. Que Deus fique com você e que você tenha um excelente dia em nome de Jesus.